A ligação chegou enquanto eu ainda estava de uniforme. Senhora, seu padrasto está aqui. Ele trouxe cortadores de cadeado. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. Não porque eu estivesse com medo, mas porque eu vinha esperando por essa frase exata. Durante anos, eu conseguia imaginá-lo parado em frente àquele depósito no centro da cidade, mandíbula tensa, mãos tremendo de soberba, convencido de que tudo o que meu pai deixará agora lhe pertencia. Ele achava que o cadeado era o último obstáculo. Mal sabia ele que o cadeado nunca foi o ponto. Não levantei a voz. Não pedi ao gerente para impedi-lo. Sorri, mergulhei a mão na minha mesa e toquei na única coisa. Ele nunca encontraria a chave de verdade. Nunca contei à minha mãe o que meu pai deixou naquele depósito no centro. Nem quando ele estava vivo, nem depois que morreu, e definitivamente não depois que ela se casou de novo. Algumas pessoas pensam que os segredos nascem da culpa ou do medo. O meu não. O meu nasceu do instinto. O mesmo tipo de instinto que te mantém vivo quando você serve no exterior, quando aprende a ler uma sala antes de todo mundo, quando entende que o silêncio às vezes é preparação. Meu pai me ensinou isso. Ele era o tipo de homem que acreditava em papéis, backups e planos que duravam mais que as emoções. Quando eu era mais jovem, achei paranoia. Agora sei que era amor silencioso. Ele nunca levantava a voz, nunca fazia discursos dramáticos. Ele apenas se preparava. Quando ele morreu, houve, claro, o luto, aquele que pesa no peito quando você percebe que existem perguntas que nunca fará. Mas também havia uma pasta e uma chave, e instruções escritas à mão pelo meu pai, com cuidado. Não se apresse. Não explique. Mantenha em sigilo. O depósito ficava no centro da cidade, entre um salão de manicure e um armazém de transporte, 3x3 metros, climatizado, sem nada de especial. Minha mãe achava que lá havia móveis velhos e coisas de segunda mão. Uma vez sugeriu limpar para economizar dinheiro. Eu disse que cuidaria disso quando estivesse de folga. Nunca cuidei. 2 anos após a morte do meu pai, minha mãe conheceu Robert. Ele se apresentou como charmoso, mas humilde, viúvo que entendia a solidão. Trazia flores, consertava pequenos detalhes na casa, elogiava meu serviço militar com uma espécie de respeito ensaiado. Dizia coisas como: o uniforme da sua filha deve te orgulhar. Enquanto seus olhos demoravam um segundo a mais do que o normal admirando a própria casa. Eu estava estacionada a milhares de quilômetros quando eles se casaram. Acompanhei a cerimônia por uma tela, em um canto silencioso da base, com meu uniforme debaixo do braço, vendo minha mãe sorrir de um jeito que parecia esperançoso, mas frágil. Me disse que estava sendo injusta, que o luto deixa as pessoas desconfiadas. Então Robert começou a perguntar sobre os bens do meu pai? No começo, casualmente. Um comentário aqui, uma pergunta ali. Meu pai deixou testamento? Havia contas ainda abertas. Ele perguntou à minha mãe uma vez na minha frente, sorrindo como se fosse brincadeira, só para ter certeza de que tudo estava certo. Foi nesse momento que percebi, porque meu pai também me ensinou outra coisa: pessoas que não têm nada a ganhar não contam o que não é delas. Não o confrontei. Não avisei minha mãe. Não mencionei o depósito, nem quando Robert começou a perguntar por que meu pai tinha mantido um no centro por tanto tempo. Sorri educadamente, respondi de forma vaga e voltei para a base com o peso da certeza se acomodando nos meus ossos. Robert não estava curioso. Ele estava caçando. No meu beliche, tarde da noite, repassava conversas. A forma como ele fazia perguntas em uma ordem específica. Como ele disfarçava interesse por responsabilidade. Como falava sobre propriedades da família quando na verdade queria dizer os bens do meu pai? Comecei a documentar. Não por vingança, mas por clareza, datas, frases, e-mails, mensagens que minha mãe me encaminhava sem pensar, perguntando se eu sabia o que Robert queria dizer com liquidar ativos não utilizados. Eu mantive tudo em silêncio, meticulosamente. O depósito se tornou mais do que um segredo. Tornou-se um teste. Combinei com o gerente da instalação, um homem mais velho chamado Thomas, que trabalhava lá mais tempo do que eu vivia, que somente eu poderia acessar o depósito. Sem exceções.
Atualizei o arquivo, adicionei anotações, coloquei um cadeado extra e, seguindo a sugestão do meu pai anos antes, instalei outra coisa, algo invisível, a não ser que você soubesse exatamente onde procurar. Robert nunca descobriu. Da base, eu recebia informações indiretamente. Minha mãe mencionava que Robert ajudara a organizar papéis, que queria agilizar as finanças, que se oferecerá para ir ao centro verificar o depósito por mim. Eu disse não, firmemente, com calma. Esse foi o primeiro sinal. Depois disso, o tom dele mudou. Começou a me chamar menos de filha e mais de difícil. Disse à minha mãe que eu era reservada. Que meu serviço militar me havia tornado rígida. Anotei tudo. Ainda assim, esperei, porque meu pai havia sido claro, a verdade só funciona quando chega por conta própria. A ligação chegou em uma quarta-feira à tarde. Eu estava de volta à base, recém-saída de um treino, ainda esfriando sob o uniforme. A voz de Thomas soou tensa. Senhora, eu não queria alarmá-la, disse ele. Só isso já me contou tudo. Mas seu padrasto está aqui. Ele diz que o depósito agora pertence à esposa dele. Ele trouxe cortadores de cadeado. Fechei os olhos, não de medo, mas de reconhecimento. Era a hora. Pedi a Thomas que fizesse exatamente o que havíamos combinado, chamar a segurança, notificar a polícia local, documentar tudo, não dizer mais nada. Então sentei, afrouxei o cinto de serviço e abri a gaveta da minha mesa. Dentro estava a chave, não a reserva, nem a óbvia, a verdadeira, lisa pelo tempo, pesada de intenção. Meu pai me dizia: se alguém tentar forçar a entrada em algo que você protegeu direito, deixe. O erro faz parte da prova. Robert achava que força era tudo. Que o sentimento de direito poderia cortar o aço. Que o cadeado era a barreira. Ele nunca entendeu que o depósito não escondia valor. Ele escondia a verdade. E ele acabará de entrar direto nela. Não corri para casa depois daquela ligação. Essa é a parte que as pessoas não entendem. Esperam pânico, raiva, uma corrida desesperada pela noite. Mas pânico é o que se faz quando se está despreparado. Eu não estava. Fiquei sentada na beira do beliche, ouvindo o zumbido da base se acomodando na rotina da noite. E me permiti pensar, porque essa história não começou com cortadores de cadeado. Começou anos antes, nos meses silenciosos depois que meu pai morreu, quando a casa ainda cheirava a seu perfume e livros antigos, e cada cômodo parecia levemente desequilibrado, como uma mesa com uma perna a menos. Minha mãe passou aqueles dias no piloto automático. Eu passei por eles com propósito, não por ser mais forte, mas porque alguém tinha que se lembrar dos detalhes. Meu pai sempre fora um homem de detalhes. Guardava recibos muito depois que as garantias expiravam. Etiquetava caixas com datas e conteúdo. Acreditava que, se você amava alguém, não deixaria confusão. Deixaria clareza. O depósito foi ideia dele muito antes de ficar doente. Ele me contou uma noite, sentados na varanda dos fundos. Aquele tipo de conversa que parece casual até anos depois, quando você percebe que era um aviso. Algumas coisas não devem ficar na casa, disse ele. Não porque fossem vergonhosas, mas porque eram importantes. Nunca levantou a voz. Nunca me olhou esperando reação. Apenas afirmou o fato. Dentro daquele depósito, ele guardava pedaços de sua vida que não queria dispersos ou mal interpretados, documentos legais, sim, mas também contexto, explicações, prova de intenção. Ele acreditava que papéis sem narrativa poderiam ser distorcidos por mãos erradas. Então, deixou ambos. Quando ele morreu, o advogado me entregou um envelope fino e disse: seu pai pediu que eu entregasse isso apenas a você, e somente quando estivesse sozinha. Dentro havia a chave e uma única página de instruções. Sem melodrama, sem últimos desejos escritos com tinta trêmula. Apenas frases calmas e deliberadas. Não envolva sua mãe a menos que seja necessário. Se alguém perguntar sobre o depósito, anote a pergunta, se alguém tentar acessá-lo sem você, deixe que se revelem. Na época, achei que ele estava sendo cauteloso demais. Pensei que o luto tivesse tornado pessimista. Ainda não entendia quão claramente ele via as pessoas. Minha mãe conheceu Robert menos de um ano depois.
Ele trabalhava com consultoria, o que parecia significar que falava muito e explicava pouco. Era atencioso de um jeito que impressionava os vizinhos, abria portas, carregava compras, perguntava à minha mãe se ela estava aquecida o suficiente. Quando conheci pessoalmente pela primeira vez, ele apertou minha mão firmemente e disse que respeitava a disciplina da vida militar. Você deve ser muito organizada, disse, sorrindo. Seu pai também era. Não era um elogio. Era um teste. As perguntas vieram rapidamente depois disso. Há quanto tempo seus pais possuíam a casa? Ela estava quitada? Seu pai tinha contas de aposentadoria, seguro de vida, testamento? Ele fazia essas perguntas com minha mãe sentada ali, rindo e dizendo coisas como: Robert se preocupa demais. Mas preocupação não tem direção. A dele tinha. Comecei a notar padrões. Robert fazia uma pergunta e, semanas depois, voltava a ela de forma diferente. Repetia detalhes que minha mãe não havia mencionado. Lembrava números, datas, endereços, e quando falava sobre meu pai, sempre usava o passado, mas os olhos permaneciam fixos no futuro. Da base, ouvia com atenção quando minha mãe ligava. Aprendi a escutar o que não era dito, as pausas antes de ela responder, a forma como baixava a voz sem perceber. Como as opiniões de Robert lentamente se transformavam em fatos nas frases dela. Ele acha que seria mais simples se tudo estivesse em um só lugar. Ela me disse uma vez. Só para emergências. Emergências eram sempre a desculpa dele. Perguntei o que ele queria dizer com tudo. Ela hesitou e respondeu. Você sabe, contas, papéis, aquele depósito que seu pai tinha. Ele não entende porque você ainda o mantém. Foi a primeira vez que ele o nomeou diretamente. Não discuti. Não me defendi. Apenas disse. Meu pai me pediu para cuidar disso, e eu estou cuidando. Robert não gostou. Depois disso, o tom dele comigo mudou. Não era hostilidade aberta, nunca tão óbvia, mas carregava uma insinuação. Sugeriu que eu escondia coisas, que a vida militar me havia tornado distante, que eu não confiava nem mesmo na minha própria família. Foi então que percebi exatamente o que ele estava fazendo. Ele ainda não tentava acessar o depósito. Ele tentava isolar a narrativa em torno dele, fazer minha mãe questionar meus motivos, fazê-la sentir-se desconfortável com minha autoridade sobre algo que ele queria controlar. Então fiz o que meu pai teria feito, documentei. Mantive um registro privado, armazenado digitalmente com backup duplo. Anotei datas, mudanças exatas no comportamento, salvei mensagens de texto em que Robert enquadrava o acesso financeiro como preocupação, e e-mails nos quais sugeria consolidar propriedades não utilizadas. Não reagi emocionalmente. Tratei tudo como coleta de inteligência. Robert escalava lentamente. Ofereceu ajuda com os papéis, perguntou se meu pai havia deixado instruções sobre o depósito, sugeriu que, agora sendo marido da minha mãe, faria sentido ele gerenciar certas coisas em nome dela. Recusei todas as vezes, não de forma alta, não dramaticamente, apenas consistentemente. E consistência frustra pessoas como Robert, porque não deixa brechas. No dia em que ele finalmente foi à instalação de armazenamento sozinho, eu não me surpreendi. Eu estava esperando por isso. Já havia preparado Thomas, o gerente, meses antes. Eu já havia atualizado as restrições de acesso. Já havia confirmado as leis locais sobre direitos de propriedade e reivindicações conjugais. Robert achava que o casamento lhe dera um atalho. O que ele não percebia era que meu pai havia previsto exatamente essa suposição. Enquanto eu estava sentada no meu beliche, com o telefone apoiado na palma da mão após a ligação de Thomas, senti algo que não esperava. Não medo, não raiva, mas alívio. Porque quando alguém aparece com cortadores de cadeado, para de fingir. Para de disfarçar ganância como responsabilidade. Para de se esconder atrás da preocupação. Eles se revelam. E meu pai havia construído tudo em torno daquele momento. Levantei, coloquei a chave de volta no lugar e fiz uma ligação. Não para minha mãe, não para Robert, mas para o advogado. Algo está acontecendo, disse. E acho que estamos exatamente onde meu pai esperava que estivéssemos. Não contei à minha mãe o que estava acontecendo no depósito naquele dia. Ainda não.
Essa contenção não era crueldade. Era estratégia. Até ali, eu entendi algo que meu pai tentará me ensinar sem nunca colocar em palavras: quando alguém está sendo manipulado, a verdade precisa chegar na ordem certa, ou é rejeitada de imediato. Minha mãe ainda estava dentro da história que Robert escrevera para ela. Na versão dele, ele era o marido responsável, quem resolvia as pendências, quem garantia que nada importante estava sendo escondido dela. E eu era filha distante, rígida demais por causa da vida militar, reservada demais, controlando coisas que agora deveriam pertencer à família. Ele vinha plantando essas ideias há meses. Ouvi isso na voz da minha mãe quando ela me ligou naquela noite. Ela soava cansada, cuidadosa, como se escolhesse cada palavra depois de consultar alguém fora do alcance da visão. Robert disse: "Você ficou chateada com o depósito?" começou ela. Deixei o silêncio se estender por um momento antes de responder. O que ele disse que me deixou chateada? Ela hesitou. Ele acha que você não confia nele. Disse que você nem deixaria ele verificar as coisas do seu pai. Que isso parece excludente. Excludente. Essa era a palavra favorita dele ultimamente. Não estou chateada, disse calmamente. E não estou excluindo ninguém. Meu pai me pediu para cuidar daquele depósito, e eu estou cuidando. Mas ele é meu marido agora, disse ela suavemente. Ele se preocupa comigo. Lá estava, o ponto de virada. Preocupação disfarçada de direito. Pude quase ouvir Robert ao fundo assentindo, satisfeito por a semente ter germinado. Eu sei que ele se preocupa, disse. Mas preocupação não cria propriedade. Ela não respondeu imediatamente. Quando respondeu, a voz estava defensiva. Por que você está sendo tão fria sobre isso? Fechei os olhos. Esse era o momento que eu vinha tentando evitar. Porque, se eu pressionasse agora, se contasse sobre os cortadores de cadeado, a tentativa de invasão, as restrições legais, Robert distorceria tudo instantaneamente. Diria que eu estava exagerando, reagindo de forma excessiva, que eu havia entendido mal suas intenções. Então, não pressionei. Não estou sendo fria, disse. Estou sendo cuidadosa. Ela suspirou, e ouvi a distância se instalar. Você mudou, disse. Desde que entrou para o serviço. Essa me atingiu mais do que eu esperava. Não porque fosse verdade, mas porque não era dela. Depois que desligamos, adicionei a ligação ao meu registro, data, hora, frase exata. Anotei como Robert havia transformado rapidamente uma tentativa fracassada de invasão em uma história sobre minha falta de confiança, como eficientemente ele se colocou como a parte ferida. Esse era o padrão sobre o qual meu pai me alertara: o isolamento nunca começa com distância, começa com dúvida. Na semana seguinte, Robert escalou suas ações. Não de forma aberta, não de maneira que alarmasse alguém de fora da casa. Fez isso com pequenos movimentos cumulativos. Começou a atender o telefone da minha mãe por ela. Sugeriu que ela parasse de me encaminhar correspondências até que tudo fosse resolvido. Disse que talvez fosse melhor não mencionar mais assuntos financeiros para mim, já que me incomodavam. A cada vez, minha mãe cedia um pouco mais, não porque concordasse, mas porque resistir a ele exigia energia que ela não tinha. O luto já havia tirado muito dela. Robert oferecia simplicidade. Uma única voz, um único plano. É assim que o controle funciona quando é bem feito. Do lado de fora, parece parceria. Por dentro, parece alívio. Observei tudo à distância, documentando cada detalhe, esperando o momento em que a negação não seria mais possível. Esse momento chegou antes do que Robert esperava. A instalação me enviou as imagens de segurança. Assisti sozinha, tarde da noite, sentada na pequena mesa do meu alojamento. A tela mostrava Robert chegando no início da tarde, vestido de forma impecável, carregando uma maleta de ferramentas. Ele não parecia nervoso. Parecia convencido de que aquilo já lhe pertencia. Ele falou com Thomas por quase 5 minutos. Mesmo sem áudio, pude entender o que estava dizendo. Seus gestos eram confiantes, desdenhosos. Apontava para a unidade como se ela já fosse dele. Então vieram os cortadores de cadeado. Observei sua postura mudar quando Thomas o recusou. A forma como os ombros se tensionaram,
Como ele se inclinou para frente, como gesticulou bruscamente em direção ao cadeado. Não havia confusão em seu rosto. Nenhuma surpresa, apenas irritação. Essas imagens eram mais importantes do que ele percebia. Porque irritação não é preocupação, é frustração diante de um obstáculo. Encaminhei o arquivo para o advogado, junto com meu registro, as mensagens, a linha do tempo, tudo que eu vinha reunindo silenciosamente. A resposta dela chegou rápido. Isso é escalada, escreveu. E é desajeitado. Ele está agindo como se o casamento lhe desse direitos que não tem. Ela tinha razão. E essa desajeitação era nova. Pessoas como Robert são cuidadosas até se sentirem com direito. Então, elas aceleram. Eu sabia o que vinha a seguir. Ele pressionaria mais. Pressionaria minha mãe por acesso. Me enquadraria como inimiga de forma mais agressiva. Tentaria forçar uma decisão antes que eu pudesse agir. Então, eu fiz meu movimento. Solicitei licença emergencial. Não porque precisava estar em casa, mas porque minha presença mudaria a dinâmica. Robert havia construído sua história em torno da minha ausência, da ideia de que eu estava longe, inatingível, abstrata. Ele precisava que eu permanecesse distante. Fiz as malas de forma leve, uniforme passado, documentos seguros. A chave ficou onde sempre estivera, silenciosa e paciente. Antes de embarcar, liguei para Thomas. Ele vai voltar, disse a ele. Thomas não hesitou. Imaginei, disse. Homens assim não param na primeira vez. Não. Não. Concordei. Eles escalam. Enquanto o avião decolava, olhei pela janela as luzes diminuindo lá embaixo. Pensei no meu pai, na forma como ele planejou tudo sem nunca nomear, na confiança que depositou na minha capacidade de esperar. Robert achava que o tempo estava ao seu lado. Que a pressão me quebraria. O que ele não entendia era que cada passo que dava, cada mentira, cada tentativa, cada manipulação, estava reduzindo suas opções. E eu o deixava, porque quando a verdade finalmente chegasse, não veria como argumento. Veria como evidência. Pouso logo após o amanhecer. A cidade parecia a mesma vista da janela do traslado do aeroporto, calçadas cinzentas, semáforos piscando, pessoas atrasadas para algo. Mas eu me sentia diferente ao percorrê-la. Com os pés no chão, focada, como se cada passo fizesse parte de um percurso que havia memorizado anos atrás sem perceber. Não fui para casa primeiro. Fui direto para a instalação de armazenamento. Thomas me esperava no pequeno escritório perto da entrada, com um copo de papel de café esfriando nas mãos. Levantou-se ao me ver, alívio evidente no rosto. Que bom que você veio, disse. Ele voltou 2 vezes. Isso não me surpreendeu. Como ele agiu? Perguntei. Thomas respirou devagar. Mais calmo, o que me preocupou ainda mais. Não trouxe ferramentas desta vez. Trouxe papéis. Isso chamou minha atenção. Ele disse que a esposa tinha direito ao que estava na unidade. Agora, continuou Thomas, disse que só estava tentando evitar que os bens da família fossem mal administrados. Queria que eu anulasse a restrição de acesso. E quando você não fez isso? Thomas apertou a boca, sorriu, disse que entendia, e então perguntou a que horas eu saía do trabalho. Assenti. Isso fazia sentido. Pessoas como Robert sempre mudam de tática quando a força falha. Elas amolecem, esperam, procuram rachaduras. Ele disse mais alguma coisa? Perguntei. Thomas deslizou uma impressão da filmagem de segurança pela mesa. Mostrava Robert parado em frente à minha unidade, cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse ouvindo. Ele disse algo que me marcou, disse Thomas. Me falou, cadeados não protegem o que me pertence. Apenas atrasam. Dobrei o papel cuidadosamente e o coloquei na minha bolsa. Mais uma peça? Mais um tijolo. Obrigada, disse. Você fez exatamente o que devia. Thomas assentiu, então hesitou. Sabe, disse, baixando a voz, trabalho aqui há muito tempo. As pessoas tentam entrar em unidades que não são delas o tempo todo, mas geralmente entram em pânico, blufam ou ameaçam.
Limpa a garganta. E ele? Perguntei. Agiu como se o resultado já estivesse decidido. Entendi perfeitamente. Não abri a unidade naquela manhã. Ainda não. Esse não era o movimento. Em vez disso, dirigi para casa. A casa parecia a mesma de fora. Mesma luz da varanda. Mesmo roseiral que meu pai plantou anos atrás. Mas o clima mudou no instante em que entrei. O ar parecia tenso, controlado. Robert estava sentado à mesa da cozinha com minha mãe quando entrei. Ele se levantou imediatamente, surpreso, um flash passando pelo rosto antes de mascarar com um sorriso. Ora, disse, abrindo os braços, veja quem está em casa. Minha mãe se levantou mais devagar. Seus olhos buscaram os meus, alívio e apreensão misturados. Você não me disse que viria, disse ela. Queria ver você, respondi. Pessoalmente. Robert puxou uma cadeira. Sente-se, disse, como se me fizesse um favor. Estávamos justamente falando sobre você. Tenho certeza de que continuei em pé. Ele pigarreou. Houve alguma confusão sobre as coisas do seu pai, sobre o depósito. Não houve, disse calmamente. Minha mãe franziu a testa. Robert diz que o gerente não deixou ele verificar, que foi tratado como estranho. É porque ele é, disse. A palavra caiu mais forte do que eu pretendia. Minha mãe estremeceu. O sorriso de Robert se estreitou. Você não decide isso, disse levemente. Sou o marido da sua mãe. E eu sou filha do meu pai, respondi. E ele colocou a unidade em meu nome. Robert se recostou, cruzando os braços. O casamento muda as coisas. Não legalmente, disse. Minha mãe olhou entre nós. Por que vocês estão agindo assim? Perguntou. Por que essa unidade é um problema? Respirei fundo. Esse era o limite do momento que meu pai me avisara, o ponto em que a verdade podia esclarecer ou desmoronar. Alguém tentou arrombá-la, disse suavemente. A sala ficou completamente silenciosa. A mão da minha mãe voou até a boca. O quê? A reação de Robert foi mais rápida. Isso é ridículo, disse. Quem te contou isso? O gerente, respondi. E a filmagem de segurança. Ele riu de forma ríspida. Então agora você está me acusando de quê? De ser criminoso. Estou relatando fatos. Você apareceu com cortadores de cadeado. Minha mãe se virou para ele. Robert. Ele se levantou, a cadeira arrastando pelo chão. Fui lá para proteger o que nos pertence, explodiu. E eu não levei nada para arrombar. Isso é mentira, disse, tirando o telefone do bolso e colocando-o sobre a mesa. A imagem congelada nos encarava, ele, em movimento, mala de ferramentas aberta, cortadores de cadeado visíveis. Minha mãe olhou para a tela, seu rosto descolorindo. Isso é você, sussurrou. Robert não olhou para ela. Olhou para mim. E pela primeira vez, não havia charme em seus olhos, apenas cálculo. Você acha que isso te dá poder? Disse baixinho. Acha que guardar velharias antigas te faz importante? Não são velharias, disse. E não é sobre poder. Então sobre o que é? Exigiu. Encontrei seu olhar sem vacilar, mantendo o controle. Ele zombou. Você está projetando. Sempre precisou estar no comando. A vida militar fez isso com você. Chega, disse minha mãe de repente, a voz trêmula. Chega, Robert. Ele se virou para ela, surpreso. Você está tomando o lado dela? Estou pedindo que explique por que mentiu, disse minha mãe. Por que agiu pelas minhas costas? Ele abriu a boca, fechou, e tentou de novo, eu só estava tentando ajudar. Ajudar cortando um cadeado? Ela perguntou. O silêncio se estendeu. Observei algo se partir em sua expressão. Não completamente, ainda não, mas o suficiente. A dúvida havia entrado. Dúvida real daquelas que não desaparecem mesmo quando alguém tenta tranquilizar você. Vou ao depósito, disse. Hoje?
E você não vai comigo. Robert deu um passo na minha direção. Você não pode me impedir. Sorri levemente. Já impedi. Ele me encarou, mandíbula tensa. E naquele momento, soube que ele entendia. Ele havia perdido a narrativa, o segredo, a vantagem de agir sem ser visto. Isso não havia acabado, nem de longe, mas o terreno havia mudado. Enquanto pegava minha bolsa, a voz da minha mãe me seguiu. O que tem naquela unidade? Perguntou. Parei na porta. A verdade disse. E você merece vê-la quando for seguro. Atrás de mim, Robert não disse nada. E aquele silêncio me contou tudo o que eu precisava saber sobre o que ele faria a seguir. Voltei sozinha para a instalação de armazenamento. Isso foi deliberado. Se Robert me seguisse, eu queria que ficasse documentado. Se minha mãe insistisse em vir, eu queria que ela ficasse segura em casa, longe de qualquer reação que isso pudesse provocar. A verdade tem peso, e eu precisava de espaço para levantá-la corretamente antes de colocá-la diante de qualquer outra pessoa. Thomas me liberou sem uma palavra. Não fez perguntas. Não precisava. O olhar em seu rosto me disse que ele entendia, isso não era mais apenas sobre um cadeado. O corredor cheirava levemente a pó e metal frio. Cada passo ecoava firme e controlado. Parei em frente à unidade e fiquei ali por um momento, a mão pairando perto do cadeado. Pensei no meu pai, em como ele costumava pausar antes de abrir portas, não por hesitação, mas por respeito, como se cada limiar merecesse reconhecimento. Então, girei a chave. A porta se abriu suavemente, silenciosamente, revelando exatamente o que sempre estivera lá, um espaço organizado, aparentemente comum, cheio de caixas etiquetadas com a caligrafia do meu pai. Casacos de inverno, livros, ferramentas antigas, uma moldura quebrada embrulhada em papel pardo. Qualquer outra pessoa veria bagunça, vestígios de uma vida reduzida e esquecida. Isso era o que Robert via. Mas eu conhecia a ordem daquele lugar como algumas pessoas conhecem orações. Entrei e fui direto para a parede de fundo, deslizando de lado duas caixas marcadas como diversos da garagem em arquivos fiscais antigos. Sob elas estava o armário de metal, parafusado ao chão de concreto, cinza fosco e discreto. Meu pai uma vez brincou que parecia algo que ninguém se daria ao trabalho de roubar. Ele estava certo. Destravei e puxei o conteúdo para fora, colocando cuidadosamente sobre a pequena mesa dobrável que trouxe para esse propósito. Primeiro vieram os documentos. Papéis do traste, executados anos antes do casamento dos meus pais sequer começar a se desgastar. Expunham, em linguagem clara, a separação de bens. Propriedade do meu pai, suas contas, sua intenção, tudo claro, inequívoco, juridicamente à prova de falhas, com uma cláusula excluindo especificamente futuros cônjuges de qualquer reivindicação sobre o traste. Robert nunca soubera que isso existia. Em seguida, o testamento. Atualizado 2 vezes, a última apenas 6 meses antes da morte do meu pai. Referia-se diretamente ao traste, reforçava-o e me nomeava como executora. Não porque ele não confiasse na minha mãe, mas porque sabia exatamente como o luto poderia ser explorado. Depois, a apólice de seguro de vida, beneficiária, o traste. Não minha mãe, não um cônjuge, nem ninguém que pudesse ser persuadido ou pressionado a assinar algo que não entendia. Robert caçava no escuro. E então havia o envelope. Mais grosso que os demais, selado com uma fita que meu pai pressionara cuidadosamente, como se até o ato de fechá-lo importasse. Na frente, em sua escrita familiar, ele havia escrito: Se alguém tentar tirar isso de você, leia isto primeiro. Sentei antes de abri-lo. Dentro, cartas. Não muitas, apenas o suficiente. A primeira era endereçada a mim. Ele escrevia como falava, simples, deliberado, sem ornamentos. Você saberá quando alguém estiver ultrapassando um limite porque fingirá que ele não existe. Eles vão chamar seus limites de egoístas. Vão dizer aos outros que você é difícil para não precisarem ser honestos. Se isso acontecer, não discuta. Documente. Espere. Deixe que eles se revelem. Engoli em seco e continuei lendo. A segunda carta era endereçada à minha mãe. Era mais gentil, mais suave.
Ele escrevia sobre amor, sobre como a solidão pode distorcer a confiança. Sobre como querer companhia não torna ninguém fraco, mas ignorar sinais de alerta também não faz alguém ser bondoso. Ele perguntava se algum dia eu deveria mostrar essa carta à minha mãe apenas quando ela estivesse pronta para recebê-la. A terceira carta era mais curta e fria. Não tinha destinatário. Listava datas, conversas, pequenas decisões financeiras que meu pai notara Robert questionando mesmo antes de se casarem, pedidos disfarçados de ajuda, perguntas disfarçadas de curiosidade, padrões que só se tornam óbvios quando você os alinha. Meu pai também vinha documentando. Fiquei ali por muito tempo, cercada pela silenciosa previsão dele, sentindo o peso disso se assentar. Não era apenas proteção. Era paciência escrita. Fotografei tudo, digitalizei os documentos, subi para um drive seguro. Depois, reorganizei o armário exatamente como estava, exceto por uma coisa, retirei as cartas. Elas voltariam comigo para casa. Enquanto abaixava a porta e trancava a unidade, meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha mãe? Robert diz: você está tentando me virar contra ele. Não respondi de imediato. Então veio outra mensagem. Ele diz que você mostrou imagens falsas ao gerente. Diz que você está escondendo dinheiro. Lá estava, o pivô. A última tentativa de retomar o controle da história. Digitei lentamente. Não estou escondendo nada. Estou trazendo a verdade para casa esta noite. 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Que verdade? Veio a pergunta. Aquele tipo de verdade que não precisa ser forçada, escrevi. E que explica por que ele precisou de cortadores de cadeado. Dirigi para casa enquanto o sol baixava sobre a cidade, transformando o céu em fim de tarde. Ao entrar na garagem, o carro de Robert já estava lá. Ele esperava. Eu podia vê-lo pela janela da frente, andando de um lado para o outro, falando ao telefone, gesticulando de forma brusca. A máscara de calma que ele usará por meses havia sumido. Bom. Porque quando as pessoas perdem suas máscaras, param de fingir. E fingir era a única coisa que mantinha Robert dentro da casa. Estacionei, peguei o envelope da bolsa e saí do carro. O que quer que acontecesse a seguir, eu havia terminado de esperar. Robert abriu a porta antes que eu pudesse alcançá-la. Não me cumprimentou, não fingiu. A raiva estava estampada no rosto, crua e impaciente, como se finalmente tivesse decidido que a versão educada de si mesmo não era mais necessária. Precisamos conversar, disse ele. Eu sei, respondi, passando por ele e entrando na casa. Minha mãe estava perto da janela da sala, braços cruzados firmemente sobre o peito. Parecia menor do que eu lembrava, cansada de um jeito que o sono não resolve. Quando viu o envelope na minha mão, seus olhos brilharam com reconhecimento e medo. O que é isso? Perguntou. Algo que o papai deixou, disse suavemente. Para nós duas. Robert riu de forma ríspida. Mais segredos. Coloquei minha bolsa sobre a mesa de centro e me virei para ele. Você não pode mais enquadrar isso como segredo. Ele zombou. Acha que alguns papéis te dão autoridade sobre esta família? Não, disse. Eles me dão provas. Essa palavra caiu diferente. Ele sentiu. Viu o cálculo voltar aos olhos dele, como sempre quando pensava que ainda poderia haver um jeito de virar o jogo. Minha mãe se aproximou. Robert, disse baixinho. Preciso que você escute. Ele não olhou para ela. Ela está te manipulando, disse. Desde o começo. Ela não confia em ninguém. Nunca confiou. Abri o envelope e retirei a primeira carta, a endereçada à minha mãe. Ainda não a entreguei a ela. Apenas a levantei para que visse seu nome escrito na caligrafia do meu pai. Ela merece ouvir isso, disse. Robert avançou. Isso é privado. Também era o depósito, respondi. Ele parou, não porque tivesse sido convencido, mas porque havia sido pego. Minha mãe pegou a carta com mãos trêmulas e se sentou. Leu em silêncio, a princípio. Depois, seus lábios começaram a se mover, seguindo as palavras. Sua respiração mudou, aprofundou, desacelerou. Quando chegou ao final,
pressionou o papel contra o peito e fechou os olhos. Ele sabia o que ela sussurrou. Robert se virou para ela abruptamente. Soube do quê? Que eu poderia estar sozinha, disse ela. Que eu poderia querer alguém tanto a ponto de parar de fazer perguntas. Ele balançou a cabeça. Isso é ridículo. Ele se foi. Não pode controlar nossas vidas do além. Ele não está controlando nada, disse. Ele está explicando. Coloquei os documentos do traste sobre a mesa, um por um. Títulos claros, datas, assinaturas. Observei o rosto de Robert enquanto ele os examinava. A confiança foi se esvaindo de sua postura a cada página. Isso é falso, disse ele, finalmente. Está arquivado há anos, respondi. Verificado, registrado, revisado. Minha mãe olhou para ele. Você me disse que não havia traste. Eu disse o que você precisava ouvir, retrucou, com raiva. O silêncio que se seguiu foi denso e definitivo. Coloquei o último item sobre a mesa, a imagem congelada da filmagem de segurança. Robert parado em frente à unidade, cortadores de cadeado visíveis, a intenção inconfundível. Minha mãe olhou fixamente por muito tempo. Você agiu pelas minhas costas, disse ela. Eu estava nos protegendo, insistiu ele. Ela estava escondendo coisas. Eu fiz o que precisava, continuei. Não, disse ela, agora em pé. Você fez o que quis. Ele se voltou para mim. Isso é culpa sua. Você me empurrou para isso. Não levantei a voz. Não, você escalou porque achava que o tempo forçaria a obediência. Ele deu um passo em minha direção. Você acha que ganhou? Encontrei seu olhar firme. Acho que você esgotou suas jogadas. Nesse momento, a campainha tocou. Robert congelou. Fui até a porta e abri. O policial na varanda assentiu educadamente. Atrás dele estava Thomas. Senhora, disse o oficial, recebemos um chamado sobre uma tentativa de arrombamento em uma instalação comercial de armazenamento. A boca de Robert abriu e fechou. É um mal-entendido, disse rapidamente, avançando. Questão familiar. O policial olhou para Thomas, que balançou a cabeça. Temos vídeo, disse Thomas. E previamente notamos que este indivíduo não estava autorizado. O policial se voltou para Robert. Senhor, vou precisar que saia. A voz da minha mãe cortou a sala. Robert, faça o que ele diz. Ele a olhou como se a visse pela primeira vez. Não como aliada, não como vantagem, mas como obstáculo. Isso não acabou, disse para mim ao passar. Não respondi. Lá fora, o policial falou baixinho. As reclamações de Robert aumentaram, depois suavizaram, depois afiaram novamente. Observei da porta enquanto a dinâmica mudava, controle substituído por obediência. Quando terminou, o policial devolveu minha identificação e assentiu. Você fez a coisa certa, disse. Depois que se foram, a casa ficou oca, mais silenciosa do que havia estado em meses. Minha mãe se sentou lentamente. Eu não queria ver isso, disse. Mas agora quero. Sentei ao lado dela. Eu sei. Ela alcançou minha mão. Obrigada por esperar. Apertei seus dedos. O papai pediu. Lá fora, o carro de Robert havia sumido. Dentro, a verdade finalmente tinha espaço para respirar. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. Não apenas silenciosa ou honesta. A luz do sol atravessava a mesa da cozinha onde os papéis haviam sido espalhados na noite anterior. Minha mãe estava sentada com uma xícara de chá que não havia tocado, olhando os documentos do traste como se eles pudessem se rearranjar sozinhos se ela olhasse por tempo suficiente. Ela parecia mais velha à luz do dia, não mais fraca, mas mais clara, como se algo pesado finalmente tivesse sido colocado no lugar. Fico pensando em todos os momentos que ignorei, disse ela suavemente. As pequenas coisas. É assim que funciona, respondi. Ninguém cai em uma armadilha que consegue ver. Ela assentiu. Ele sempre dizia que só estava tentando ajudar, que não queria me preocupar. Não disse o que estava pensando, que a preocupação havia sido ferramenta dele, não fardo dela.
Ela chegaria lá sozinha. A cura não acontece em horário marcado. Passamos a manhã cuidando de coisas práticas, trocando senhas, ligando para o banco, congelando contas que Robert havia acessado sob o pretexto de conveniência. A advogada participou por telefone, calma e precisa, explicando os próximos passos em uma linguagem que cortava a confusão sem acrescentar medo. Uma ordem de restrição seria registrada, um aviso formal entregue. Nada dramático, apenas limites com força. Quando tudo terminou, minha mãe exalou como se estivesse segurando a respiração há meses. Ele vai voltar? Perguntou. Pode tentar, disse honestamente. Mas não chegará longe. Ela me estudou por um momento. Seu pai confiou a você tudo isso. Ele confiou no plano, respondi. E confiou que você estaria pronta para vê-lo quando importasse. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não desviou o olhar. Queria ter escutado antes. Peguei o envelope, a última carta que meu pai havia escrito para ela, aquela que ela já tinha lido mas ainda não guardara. Deslizei-o pela mesa. Ele escreveu isso para o momento em que você parasse de pedir desculpas por querer paz, disse. Não por escolhê-lo, mas por escolher a si mesma. Ela pressionou a carta com a palma da mão, estabilizando-a, estabilizando-se. Esqueci como era ter escolhas, sussurrou. À tarde, voltamos juntas à unidade de armazenamento. Não porque precisássemos de algo, mas porque era hora. Thomas nos recebeu com a mesma profissionalidade discreta que demonstrara desde o começo. Não fez perguntas. Apenas destrancou o portão e se afastou. Quando minha mãe viu a unidade, realmente viu, não como um fardo, não como um segredo, mas como um espaço que meu pai havia construído para guardar contexto, ela parou. Oh, disse. Esse é ele. Assenti. Abrimos a porta e ficamos ali por um tempo, deixando o cheiro de poeira e papel antigo nos envolver. Ela tocou uma caixa etiquetada com a caligrafia do meu pai e sorriu através das lágrimas. Eu pensei que ele estivesse deixando ir, disse. Não percebi que estava organizando. Abri o armário de metal e mostrei a ela o que restava. Os documentos agora familiares, a ordem intencional. Sem drama, sem surpresa, apenas clareza. Isso não é sobre dinheiro, disse ela lentamente. Nunca foi. Não, concordei. É sobre consentimento. Passamos uma hora organizando as caixas externas, coisas que finalmente poderiam voltar para casa, livros que ele amava, um casaco que ela lembrava de ter comprado para ele, uma moldura quebrada com uma fotografia de um verão que parecia impossivelmente distante. Quando terminamos, a unidade parecia mais leve, não vazia, mas resolvida. Naquela noite, minha mãe cozinhou o jantar pela primeira vez em semanas. Nada elaborado, sopa e pão. Comemos à mesa sem falar muito, no tipo de silêncio que não exige explicação. Depois, ela ficou de pé na pia e disse algo que me surpreendeu. Acho que não quero me apressar para substituir nada, disse. Nem a casa, nem minha vida. Sorri. Você não precisa substituir. Só precisa assumir. Ela se virou, secando as mãos. Você aprendeu isso em algum lugar? Aprendi observando você, disse. E o papai? Mais tarde, enquanto eu fazia as malas para voltar à base, ela demorou na porta. Não entendia seu silêncio, disse. Achei que significava distância. Às vezes significa preparação, respondi. Ela sentiu e me abraçou firme, sem reservas, do jeito que não fazia há anos. Obrigada por me proteger, disse, mesmo quando eu não sabia que precisava. Na estrada para o aeroporto na manhã seguinte, meu telefone vibrou uma vez. Uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Você vai se arrepender. Não respondi. Bloqueei, registrei e continuei dirigindo. Porque o arrependimento pertence a quem age sem pensar. Eu fiz o oposto. Meu pai me disse uma vez que a vingança é barulhenta e passageira, mas os limites são silenciosos e permanentes. O que fiz não foi vingança. Foi restauração, da verdade, da autonomia, de um futuro que não poderia ser arrombado com cortadores de cadeado. Se você está ouvindo isso e algo nele parece familiar, se já viu alguém que ama perder a voz lentamente enquanto outra pessoa falava por ele, quero que saiba,
você não está imaginando e não está errado por proteger o que importa. Gostaria de saber, você já teve que permanecer em silêncio para se preparar para o momento certo? Você faria o que eu fiz? Deixe um comentário abaixo e conte de onde está nos ouvindo. Compartilhamos histórias como esta todos os dias, histórias de paciência, proteção e de como reencontrar a si mesmo. Se não quiser perder a próxima, inscreva-se e fique conosco. Vamos continuar juntos.